pessoal do judiciário, enfim, todos os atores da rede de proteção que implicam nessa questão da proteção de crianças e adolescentes. A gente também fez e continua fazendo análise sobre a situação do sistema de garantia de direitos nesses 8 municípios, como eles foram impactados na pandemia e como eles estão se desenvolvendo e quais são os desafios. Então, a gente tem, além de analisar, a gente tem desenhado, junto com a equipe de vocês, propostas de melhorias, aperfeiçoamento de fluxos de atendimento, implantação de comitês gestores locais da implantação da Lei 13.431, e a gente não consegue fazer nada disso se a gente não estiver falando com os adolescentes e jovens, né, que são o principal público interessado nessa discussão. Então, a gente engaja e promove a participação de adolescentes e jovens através do que o Unicef chama de NUCA, que são os núcleos de cidadania de adolescentes. Em cada uma das 8 cidades, a gente tem um núcleo com jovens mobilizadores que têm discutido e participado dessa discussão sobre políticas públicas que afetam a vida deles. E a gente também realiza campanhas, eventos e encontros como esses para poder aprofundar a discussão de alguns temas em específico. E hoje a gente está com a ilustre presença de um convidado bastante especial, que é Itamar Batista Gonçalves, que é gerente da área de Advocacy e Promoção da Justiça para a Criança da Childhood Brasil. Itamar, seja bem-vindo. Itamar é pós-graduado em Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente, bacharel em Geografia, ambos pela Universidade de São Paulo. Ele foi membro da comissão que elaborou a Lei 13.431, que é uma lei que a gente tanto discute aqui no Crescer com Proteção. Então é um privilégio ter a pessoa que ajudou a pensar essa lei que a gente vem lutando para que ela seja implementada nos nossos 8 municípios. Ele é coautor do livro Crianças e Adolescentes, Vítimas ou Testemunhas de Violência Sexual, Metodologias para a Tomada de Depoimento Especial, e ele atua na área de criança e adolescente, de defesa dos direitos da criança e adolescente desde 1986, quando eu era uma criança de 10 anos e já estava super interessado em lutar pelos meus direitos. Itamar, boa tarde, seja bem-vindo. Para nós, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, é um prazer estar com você e essa parceria que a gente tem com a Childhood, e eu deixo o palco para você comentar um pouco mais sobre o que você quiser compartilhar com a gente hoje. Seja bem-vindo e muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Ranieri, por essa apresentação, né? Queria saudar também a Helena, a Ruth, né, como parceiros aqui dessa iniciativa, e a todas e todos que estão nesse diálogo com a gente, dos 8 municípios, e tenho certeza que vai extrapolar os que a gente tem outros municípios aí participando, que é muito gratificante, né? E esse momento para nós sempre é um momento, Ranieri, bastante especial, porque é um diálogo, né, que vem sendo tecendo e construído, né, no cotidiano nosso, no dia a dia, e ter a presença dessas pessoas e ter esse feedback, poder escutar também, né, o que está acontecendo em cada um desses territórios, para nós é muito, não só gratificante, mas muito especial, né, porque, de fato, quem faz é quem está na ponta, né, quem está lá no dia a dia, no atendimento direto de crianças e adolescentes, né. Aproveito também para enfatizar a parceria com o Unicef, já há muitos anos, né, desde 2007, quando eu cheguei na Childhood Brasil, e já antes, né, você disse que eu entrei nessa área da criança e adolescente em 86, e é verdade, né? Eu comecei exatamente trabalhando no estado de São Paulo com vítimas de violência doméstica, né? E eram programas de abrigos, e nesses programas dessas unidades de abrigo, ela era especialmente, né? Foi criada especialmente para atender crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, né? E foi uma experiência bastante interessante, foi ali que, de fato, né, o bichinho me pegou,
porque nunca mais saí da área e fui me especializar nesse tema da violência doméstica e continuei trabalhando na defesa dos direitos de crianças e adolescentes desde então. E foi interessante porque lá em 87, olha só, né, a gente lutando aí tanto, mas lá em 87 a gente já discutia não separar grupo de irmãos, né, a saída da criança do espaço da família, né, e o agressor tendo continuidade nesse espaço, né, não ter unidades, né, que comportassem muitas crianças ao mesmo tempo, que a gente pudesse dar um atendimento individualizado para cada uma delas, que assim o necessitasse, né. E por falar na década de 80, né, foi lá também que a gente meio que fechou um ciclo, né, porque por muito tempo nós sabemos que a sociedade ela negou, né, práticas criminosas cometidas contra as crianças e adolescentes, né, como se esses não fossem sujeitos de direitos, né? Então, nesses programas e através da nossa própria militância, o nosso desafio ali nas portas da década de 80 foi o de fato de garantir, né, que cada uma das crianças e adolescentes tivessem os seus direitos, né, garantidos, tivesse sua dignidade garantida, respeitada, né, e ali nós entendimos que passava também por uma grande transformação, e que continua em curso até hoje, né, que é o de uma mudança de cultura, né, e alguns pontos eu posso adiantar que nós avançamos bastante, né, embora exija de nós uma atenção não só no trabalho, né, mas no nosso dia a dia, para não perdermos esses avanços, né, e para que a gente consiga, de fato, implementar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente de forma integral, garantindo prioridade absoluta para cada uma das crianças e adolescentes do nosso país que convivem aqui. Então, é desse lugar que eu gostaria de falar. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu gostaria de passar para vocês, só para orientar, na verdade, a nossa fala. Aí depois, Ranieri, que ele abre, eu tenho que clicar na minha apresentação, certo? Aí eu posso compartilhar. Só colocar em exibição, Itamar, já está na tela. Já está na tela. Pronto. Perfeito. Você me sinaliza, tá? Só para mim poder ir dando conta. Mas a organização que eu estou desde 2007, então, é essa organização, a Childhood Brasil, e essa organização ela tem escritório além do Brasil, na Alemanha, Suécia e Estados Unidos, né? Sendo teoricamente a cabeça da rede na Suécia, porque nossa organização ela foi instituída pela Rainha Silvia da Suécia. E o tema no qual nós nos debruçamos nesses anos de trabalho, agora já com 21 anos, é a violência sexual contra crianças e adolescentes, entendida como abuso e como exploração sexual. Nós vamos falar um pouquinho mais dela. Esses são setores, ou seja, todos os setores que a gente atua, fazendo aí, respondendo, né, a nossa missão, né? E esses são alguns números que a gente costuma apresentar, né? São números, embora não atualizados, porque, por exemplo, o da saúde, né, ele saiu em 2018, mas é um número que nos chamou bastante atenção, porque até então, a gente imaginava que essa questão da violência sexual, o recorte principal, ele estava entre os 7 e 14 anos, né? E nesse boletim, as crianças atendidas na saúde, a predominância, 51%, tem entre 1 e 5 anos, né? Foi um dado que nos chocou bastante.
E as outras informações nós já sabemos, né? Oficialmente, a cada 15 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no país, e quando nós pegamos as outras violências também atendidas na rede de proteção, esse número ele explode em muito, né? No caso da violência sexual, 70% dos casos, né, das violências cometidas, elas estão sendo cometidas num local que deveria ser um local de proteção às crianças e adolescentes, 70% ou mais, né? Podendo chegar em algumas situações, inclusive a 90%, que os lares, os locais onde essas crianças habitam, né? Bom, para a nossa conversa, né, durante o início, né, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, então, nós temos a célebre apresentação de crianças, né, por adultos, né, sendo apresentados aí como miniatura, né, de adultos, né, não sujeitos de direitos, objetos, né, e vítimas aí, especialmente da violência física, que são números que eu estava dizendo no início da apresentação, que grita, né, embora a violência sexual, né, a gente tem aí a fonte do meu trabalho, né, mas a violência física, ela ganha, né, disparadamente dos outros tipos de violência, né. Hoje, então, a gente já com o Estatuto da Criança e do Adolescente... Alô? Hoje, já com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, são sujeitos aí de direitos, portanto, cidadãos, né? E os pais, família, sociedade, todo mundo é responsável, né? Tendo por base a nossa Constituição, isso também já é conhecido de todos, né? E a violência, que é uma relação de dominação, de força imposta, né, historicamente através de um poder desigual entre adultos e crianças, homens e mulheres, brancos, pretos, ricos, pobres, e por aí vai. Bom, o que é importante, né, nessa organização das formas de violência é imaginar que nem sempre, a gente sempre pensa na violência como sendo algo imposto, né, nessa relação assimétrica de poder, né, e que machuca, né, externamente essa criança. Mas a negligência, por exemplo, é uma forma de violência, né, que aparece, que é discutido e considerado, né, quando a gente olha no quadro de violência, assim como a violência psicológica, né, que por exemplo, eu acompanhei um caso de uma criança, era um garoto de aproximadamente entre 7 e 8 anos, e o pai, né, achava que ele tinha jeitos homofóbicos, que ele era gay, e aí digamos, para ele acertar, né, ajudar o seu filho, ele fez o seguinte, ele vestia o filho com as roupas da irmã e levava o filho até o bar, né, expondo a criança aos amigos, né, aquela situação constrangedora, né, além, né, então, assim, de uma violência, né, que, né, tudo bem, ele ia pela força, né, ou ia chorando pelo caminho, né, mas ele não era considerado e não era respeitado nos seus direitos, né. A outra violência, a física, essa sim, né, com traumas e muitas vezes, né, aliás, nesse período da pandemia, Ranieri, o que a gente conseguiu constatar foi exatamente um crescimento da violência física e a severidade dos casos, né, com situações bastante graves, né, sendo atendidas no âmbito da saúde, né. Isso, né, foi constatado através de uma pesquisa realizada pelo Comitê Nacional
inclusive aqui em São Paulo, no estado de Pernambuco, no Amazonas, se não me engano, Porto Alegre, foram 5 estados, fontes dessa pesquisa, e nessa pesquisa mostra, né, muito esses casos, né, por conta da convivência, né, desse isolamento, né, mas principalmente do estresse dessa convivência cotidiana na família, né, então um surgimento aí, um crescimento da violência física. E a violência sexual, que para nós ela tem ali dois eixos, né, o do abuso sexual e da exploração sexual, que, estranhamente, ela também, nessa pesquisa, nesses 5 estados, ela aparece como sendo tendo uma redução, né, e a redução dessa violência, a gente tinha ali 2 hipóteses, né? Uma hipótese é da convivência de mais pessoas em casa, então, geralmente, a violência sexual, especialmente o abuso sexual, ele vai ocorrer, né, entre 2 pessoas, a pessoa que é agredida sexualmente, o agressor sexual, num ambiente silencioso, e aí a perversidade, né, dessa violência, e a exploração sexual, que é aquela que vai ocorrer, então, na troca, e a gente vai falar desses conceitos mais à frente, né, inclusive das formas tanto de abuso como de exploração, de como é que elas aparecem, né. O abuso sexual, então, ele pode ser intrafamiliar nessa família, como e são a maioria dos casos, e extrafamiliar, né, muito nos espaços de convivência de crianças e adolescentes, né. Já a exploração sexual, ela vai se dar de forma agenciada ou não agenciada, e inclusive no tráfico, né, com fins sexuais, e a própria pornografia produzida com crianças e adolescentes, né, e nesse caso nós não chamamos de pornografia infantil, mas de abuso sexual, né, porque de fato o abuso ocorreu com cada uma das crianças e adolescentes, até porque ela também não é natural da infância, né. Isso é importante a gente levar em conta. Itamar? Pois não? Você consegue clicar nessa barrinha no ocultar, para não ficar em cima do texto? Ai, peraí. Ah, tá aqui. Isso, pronto. Obrigado, o pessoal do chat aqui. Valeu, obrigado, Sônia. Então, o abuso sexual, né, para essa relação de satisfação sexual de pessoas adultas, né, com relação às crianças e adolescentes, e diferente do que se imagina, essa relação, ela nem sempre se dá de forma violenta, né? Muitas vezes, quando a criança chega num espaço para fazer, que revela a violência sofrida, ou para falar, né, da situação na qual ela se encontra, né, as pessoas questionam, né, mas por que você não correu, por que você não ameaçou, né, exatamente por isso, né, porque eu posso ter esse convencimento, essa sedução, então nem sempre essa força física, né, diferente, né, quando a gente imagina lá o crime, né, de estupro de vulnerável, né, como é classificado no nosso código, no sistema penal, mas ele pode ser exatamente com a sedução, com essa coerção, né, e também com a ameaça de cada uma das crianças, né. Mas o importante é que a gente saiba que o abuso sexual ele pode se dar também entre pares, né. Por exemplo, muitas vezes, e é muito comum, né, nos crimes de violência contra mulheres, né, e mulheres adultas, né, ela não sabia que estava sujeita a uma situação de violência, né, então ele pode ser praticado entre pares, né, e aqui no abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem que considerar, por exemplo, a relação também de crianças e adolescentes, né, um adolescente, ele pode, né, e comete crimes também, né, de abuso sexual contra crianças, né, então, mas não deixa de considerar essa relação dos crimes, né, cometidos entre os próprios pares, né.
O extrafamiliar é essa situação da violência sexual, do abuso sexual, que ocorre nessa comunidade, né? E aí são diversos os espaços onde acontece, né? Mas, geralmente, são pessoas que são conhecidas de crianças e adolescentes, tanto no abuso, o abuso intrafamiliar ele está acontecendo dentro de casa, e o extrafamiliar, então, ele está acontecendo na comunidade, espaços de igreja, escola, vizinho, né, um amigo da família, e mais recentemente, né, na própria mídia, nós vimos aí casos de médicos, né, que abusavam, aproveitavam os momentos, né, e onde a criança não estava acompanhada para abusar principalmente de adolescentes na situação de consulta. Então, são essas situações mais comuns, digamos assim, que a gente encontra, né? A outra situação que pouco se comenta com relação a esse abuso sexual é a questão do contato físico. A gente sempre acha que, além da força, né, tem que haver, então, a penetração, tem que ter o contato físico, né, seja ele com carícias, no próprio ato sexual, ou sexo oral, etc., né? Mas ele pode acontecer também sem o contato físico e continua sendo um abuso sexual, né? E aí os exemplos para essa situação, por exemplo, um telefonema erótico para crianças ou adolescentes, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né? Pedir para a criança se expor, né, em chats, né? Aliás, é uma das situações que cresceu muito nesse período de pandemia, né? A exposição de crianças e adolescentes ficando aí mais tempo navegando na internet, né? Por isso a importância de se conversar e de orientar a utilização, né? Porque pode se levar, inclusive, a riscos, né? Não só do encontro presencial e a consumação do ato sexual, mas a própria exposição de dados daquela família, né? Levando a possíveis situações aí de outros perigos, né, e crimes que podem ser praticados, né, além de chantagem, aquela família e a própria criança, né. Bom, o abuso sexual ele não está restrito a quem abusa, né, ou quem sofre o abuso, né, ele pode estar nesse contexto dessa família. A gente sempre lembra, né, e é muito falado, vocês, né, que são profissionais que atuam, né, já ouviram falar muito disso, do pacto do silêncio, né, dessa relação que é transgeracional. Muitas vezes, né, a mãe, né, ela fala, bom, mas minha mãe também relatou esse tipo, e a gente não rompe esse ciclo de violência. Por isso, da importância, né, de se trabalhar com educação sexual, a importância de se trazer esse tema, inclusive a importância de se trabalhar a autoproteção de cada uma das crianças e adolescentes, ou autodefesa, como queira, para que a gente não rompa, né, se existe a situação da violência, que a gente consiga romper esse ciclo de violência, mas que a gente também consiga prevenir, né, e tirar outras crianças dessa situação de violência, né? Muitas vezes se confunde, né, o abuso sexual com pedofilia. É muito comum a gente escutar, mas o pedófilo, né, e a gente sempre, né, alertou para a questão, né, a diferença é que a pedofilia ela é uma parafilia, né, e como parafilia ela pode ficar no desejo, e se não se consumir o ato, ele acaba não sendo crime, né, então, portanto, não ocorre o abuso sexual das crianças e adolescentes, né, portanto, é uma doença, né, e a importância da gente fazer essa distinção, né, enquanto não se tem o ato, até para que as pessoas possam buscar ajuda e possam ser acompanhadas, né, com relação ao seu desejo por crianças, né, e até a pedofilia, ela está estagnada numa faixa etária, né, e com adolescentes seria a efebofilia, que também é o desejo da relação com adolescentes, né. Bom, e aí, quais são esses indicadores, né, que a gente pode considerar no nosso dia a dia para
para observar se algo está acontecendo com crianças e adolescentes. Isso a gente discutiu muito com os profissionais da educação, né? Aliás, foi se pensado um guia de referência exatamente para trabalhar esses indicadores que são corporais, comportamentais ou familiares, né? E essas, nos corporais, né, são as questões por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Muito os profissionais da área da saúde, ao estar atendendo uma criança ou um adolescente, né, percebe ali uma luxação, um inchaço, né, enfim, lesões nas regiões, né, na genitália de crianças e adolescentes, e esse é um ponto de atenção, né, e deve ser informado e deve ser averiguado e investigado o que está acontecendo, mas não por esse profissional, né. Mais para frente nós vamos falar rapidamente também da lei da escuta protegida, tratando de como é que a gente faz esse encaminhamento, né, para esses casos de suspeito ou de comprovação de violências, né, contra crianças e adolescentes. Na questão comportamental, aqui também é muito por cima, óbvio que tem outros indicadores que a gente poderia colocar aqui, mas a questão da autoestima, ela é bastante presente, principalmente, né, com relação a adolescentes, né, a regressão a comportamentos infantis, né, é algo também que eu gostaria de destacar como indicadores, né, a criança que já está numa fase, né, que, sei lá, não largou a chupeta, volta a chupar, né, a própria neurose noturna, enfim, tem uma série de situações que a gente pode averiguar, mas que eu acho e eu considero bastante significativo, né, considerar também as saídas de casa, né, com essas fugas de casa, né, que é nada mais do que a busca de ajuda ou uma forma também de cessar o sofrimento, né, tanto pela violência física, né, muitas das crianças que foram para a situação de rua foi em relação a esse conjunto de situações vivenciadas no seu cotidiano, né, da violência física, da carência alimentar e da própria violência sexual que pode estar contida aí, né, nesses indicadores, né. A outra situação muito acompanhada e principalmente, né, observada nas situações, nos espaços de educação, né, é essa atitude mais erotizada, né, que não é comum à idade da criança, né, nesses espaços, né, nas brincadeiras junto aos amigos, nas brincadeiras junto aos adultos, né, e o próprio conhecimento, né, de situações, né, do ato sexual, que também não é condizente à própria idade da criança e do adolescente, né. Já para a exploração sexual, é sempre uma relação que envolve ali uma troca, né, que pode ser em dinheiro, essa troca pode ser em mercadoria, né, a gente tem relatos aí de um crescimento da exploração sexual, por exemplo, no norte do país, mas não é só lá, onde, durante a pandemia, crianças e adolescentes, inclusive, estão trocando sexo, né, por comida, né, que é uma situação bastante triste, né, para esse momento que a gente está, inclusive requer aí um fortalecimento, né, da própria assistência social, CREAS, CRAS, para que possa ter condições de atender crianças e adolescentes, né. Não é diferente também o próprio fortalecimento, né, e atenção à situação dos conselhos tutelares, né. Nesses dias a gente escutava uma entrevista onde colocava aqui no estado de São Paulo a situação dos conselhos tutelares, né, com falta de manutenção da infraestrutura, da sede, né, onde os conselheiros atuam, e foi, né, algo que a gente ficou
muito pensativo, né, com relação, principalmente nesse período de isolamento social, como e que condições esses profissionais teriam para fazer, né, a sua atuação. Se, por um lado, a gente tinha esse aumento aí das violências físicas, né, e sendo atendidos na saúde, né, e um recrudescimento da violência sexual, por outro lado, como é que esses profissionais da saúde, da educação, os conselheiros tutelares, enfim, a rede de proteção estava sendo preparadas e qual o protocolo para a sua atuação, para conseguir garantir a prioridade absoluta para cada uma das crianças e adolescentes, né? E aí a exploração sexual, ela também, né, assim como na violência, no abuso sexual nós temos o intrafamiliar e o extrafamiliar, com contato e sem contato físico, na situação da exploração sexual a gente vai ter ela então agenciada e não agenciada, né, com relação ao tráfico para fins sexuais e a própria pornografia, né? A agenciada, então, é quando nós temos uma rede, né, e tem toda uma intermediação, uma mediação, né, da criança ou do adolescente para esse tipo de atividade, e a não agenciada sem a presença desse intermediário, né? E aí, tráfico sexual já é o deslocamento para outras situações. Aliás, do tráfico sexual era muito comum. Na década de 90, a gente receber notícias dos grandes eventos acontecendo aqui na capital de São Paulo, de crianças e adolescentes sendo deslocadas de outras cidades, né, inclusive da Baixada, para participarem desses eventos com a finalidade ainda da exploração sexual, né? Bom, eu dei uma corrida aqui para que a gente pudesse entrar um pouquinho mais, e aí, Ranieri, você me avisa do tempo, mas eu queria trazer essa questão da lei, uma vez que está sendo discutida, né? Só antes de falar da lei, eu, assim, tenho para mim que, claro, é uma mudança, né, de cultura, portanto, se a gente não tiver uma política de prevenção às violências, né, de crianças e de fato, né, não planos isolados, mas que a gente pensasse esse conjunto, né, e falasse da prevenção, isso, né, que é uma política de Estado mesmo, né, e pensado em que pudesse chegar no município, nós não vamos, de fato, fazer diferença, né, porque, né, quando a gente pensa uma política, né, de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, a gente uma das coisas que tem que ser considerada é a questão cultural, né, eu sempre penso naquela história da Cinderela, né, que o pai da Cinderela, quem morre é a mãe, e o pai, ele vive, casa novamente, e essa madrasta, né, mais as filhas, né, e irmãs, portanto, da Cinderela, abusam, né, psicologicamente, fisicamente, da Cinderela, né, mas o detalhe é que, né, a família toda ali é omissa, né, mas especialmente o pai da Cinderela, né, ele simplesmente não faz nada, né, ele não toma nenhuma atitude. E olha que pena, né? Quem salva a Cinderela é um príncipe, né? Através ali do casamento, quando ela sai para casar com o príncipe dela. Então, se a gente olhar como isso vai passando, né, de geração em geração, né, e a gente vai reproduzindo essas histórias, eu poderia aqui dizer, né, os mitos, né, e as outras frases que existem, por exemplo, como esse é de pequeno que se desentorta o pepino, né, guardem suas cabras, porque meu bode está solto, e vai por aí afora. Mas a gente, quando nós pensamos numa resposta, né, da sociedade brasileira para situações de violência, então a gente imaginou, né, a falta de uma política de prevenção, uma política de Estado, a falta de integração dos serviços da rede de proteção, né, que termina até por revitimizar crianças e adolescentes, e
falta de integração, eu estou falando diretamente do sistema de garantia de direitos, né, onde a gente, no nome, nós falamos que ele é um sistema, né, e que ele está articulado, mas cada serviço, né, atua, né, na sua caixinha, né, não conversando com o outro, ou dando continuidade ao que está sendo feito, né, ou se faz parcialmente, né. E, por último, uma das questões também que nos levou a pensar muito na escuta de crianças e adolescentes foram os baixos índices de responsabilização, né? Nós estamos falando aqui, né, de algo em torno de 6%, né, de crimes cometidos com crianças e adolescentes, que nós conseguimos apenas responsabilizar 6% dos criminosos, né, que cometem violências contra crianças e adolescentes, o que é bastante baixo, né, inclusive levando crianças e adolescentes a pensar que não valeu a pena ou não ter uma resposta adequada, né, pela revelação da violência sofrida. E é nesse contexto que nasce a Lei 13.431, de 2017, e ela quer dar uma resposta, de fato, à revitimização de crianças e adolescentes, né? E para isso, né, ela tem como diretriz ali o reordenamento desse sistema de garantia de direitos. Portanto, a gente precisa pensar nesse comitê de gestor que o Ranieri falou no início, na abertura aqui da fala dele. Temos que pensar no fluxo e temos que pensar também nos procedimentos ou no protocolo, né? A outra diretriz a outra estratégia que aponta a lei é a distinção da escuta especializada e do depoimento especial, né? E o depoimento especial, ele ainda pode ser um depoimento especial na polícia e o depoimento especial na justiça, né? Então, são diferenças, mas que são importantes, né, como estratégia para a implementação dessa lei. E a gente, quando pensou na lei, então foi, né, quando eu estou falando aqui que precisa ser revisto o sistema de garantia de direitos, é exatamente isso, né? Não é uma opção do município, é um dever do município, né? E o dever desse município, de cada um dos municípios brasileiros, é olhar e fazer o seu diagnóstico, né, de como é que está o fluxo do atendimento e como é que ele vai adequar esse fluxo hoje, quais são os nós e os gargalos do fluxo para que ele cumpra a Lei 13.431, ou seja, a Lei da Escuta Protegida. E esses gargalos que vão servir para a construção do novo fluxo. E esse novo fluxo, ele já foi pactuado nacionalmente. Nós temos os ministérios que participaram, mais o sistema de justiça, que participou da construção de um fluxo nacional, né, para atendimento de crianças e adolescentes, né. Além desse fluxo nacional, nós ainda temos o desafio de construir, então, os procedimentos, né. Mais especialmente quando nós olhamos para a Lei 13.431 e olha lá para o que é a escuta especializada, né, houve também um certo, uma mistificação, né, uma certa, eu diria, uma euforia, né, com esse termo, né, mas naquele contexto, quando a gente estava discutindo o projeto de lei para virar lei, né, nós precisávamos dar um nome, né, pro que fosse diferente, né, do que acontece no sistema de justiça, né, e mais do que isso, nós queríamos que essa criança tivesse que relatar apenas uma vez, né, o fato ocorrido com ela. Por quê? Para evitar, de fato, sofrimento, né, no percurso, né, para evitar que essa criança tivesse que rememorar várias vezes o fato ocorrido, porque nós sabemos que isso leva, sim, ao sofrimento, né, de cada uma das crianças e adolescentes que passaram por esse percurso. E aí, nesse sentido,
foi que foi criada a escuta especializada. Agora, a escuta especializada não é um ambiente, né? Mas quando eu estou falando da escuta especializada, eu estou falando para a rede de proteção, à exceção do sistema de justiça, né? Porque lá é o depoimento especial, mas eu estou falando na rede de proteção, que deve fazer a escuta especializada. Estou falando da educação, do conselho tutelar, estou falando da assistência social, CREAS, CRAS, estou falando da saúde, né? Principalmente, são esses os serviços que devem realizar a escuta especializada. Lembrando que o espaço da escuta especializada, ele não é um espaço de produção de prova, né? Ele serve para acolher essa criança, acolher no sentido de protegê-la, né? Para mim fazer o meu serviço na saúde, o que eu preciso saber? Para nós fazermos o nosso serviço na educação, o que eu preciso saber? E ali se tirou, então, e aqui é uma das diretrizes, esse artigo 11, né, onde nós pegamos o exemplo da educação, né? Então, se eu tenho que escutar uma criança e ela quer, né, até porque o espaço da educação, isso também apareceu na pesquisa, é o espaço que mais realiza a denúncia, né, dos casos de violência contra crianças e adolescentes, né, e é o espaço também, aparece na pesquisa, onde os profissionais se sentem menos qualificados, né, com relação à identificação, com relação ao encaminhamento dessas violências. Então, foi bastante interessante a gente receber esse dado, né. Mas a ideia é que cada um desses profissionais, seja o conselho tutelar, seja na educação, seja na saúde, né, se a criança, né, e aí o exemplo da educação é o exemplo de uma revelação, né, onde essa criança é uma revelação espontânea que ela realiza. Então, a ideia é que você tenha, né, um fluxo para atender essa criança, que se crie um protocolo na educação para acolher essa denúncia, né, para acolher o relato de crianças e adolescentes. E aí a gente poderia dizer, né, que basicamente, né, você vai levar essa criança para um ambiente apropriado, né, a ideia é que esse local ele seja tranquilo, mas que seja seguro, você não vai expor essa criança a outras na frente de outras pessoas, né? A gente pode imaginar isso também quando a gente está lá realizando o boletim de ocorrência, por exemplo, na delegacia, na segurança pública, né? Ficar calmo, né? Não demonstrar nervosismo, né? Portanto, isso tem que ser aprendido e formulado, né, junto dos profissionais, né, a fazer a escuta dessa criança de forma a não interromper o relato, né, a não sugestionar o relato, né, a não investigar o que está acontecendo, mas simplesmente, né, deixar que a criança faça o relato e, na sequência, dizer quais serão os próximos passos, né? E por que é importante, né? Eu estou pegando aqui o exemplo da educação, né? Por exemplo, no afã de querer ajudar essa criança, eu posso querer abraçar, eu posso querer colocar a criança no colo, né, para consolar, e muitas vezes, se é um caso, por exemplo, de violência sexual, né, esse contato físico, né, direto com a criança, ele pode significar para a criança uma nova violência, por exemplo, né, ou pode sugestionar essa criança a uma outra situação de violência. Então, é por isso que é necessário que se tenha esse protocolo estabelecido, né, seja em cada um dos municípios, né, que pode ter como base os parâmetros da escuta que foi formulado pelo Ministério na época, o Ministério de Direitos Humanos, Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, mas que é um dever que tem que ser feito para cada um dos municípios hoje, né. Felizmente, a boa nova é que nós estamos lançando em parceria, né, a Unicef e a Childhood, nós construímos já uma animação, né, que vai ser no formato de vídeo, né, que estabelece o fluxo da escuta, do atendimento, o fluxo do atendimento, né, que é essa tradução do nacional para o municipal.
quais são os desafios, né, que um município. Então, a partir do momento que a criança revela, qual é o percurso que ela faz na rede, né? Nós fizemos o que nós chamamos de fluxo geral sintético, é um vídeo que tem uma duração de algo em torno aí de 10 minutos, 9 a 10 minutos, e depois por setores. Então, qual é o fluxo da educação, qual é o fluxo da saúde, qual é o fluxo da assistência, qual é o fluxo do conselho tutelar e assim por diante, do próprio sistema de justiça, tá? Bom, a diferença entre a escuta especializada e o próprio depoimento especial, né? Então, esse relato, né, estritamente necessário para o cumprimento da finalidade, como eu já disse aqui, feito por um órgão da rede de proteção e limitado o relato estritamente necessário para o cumprimento da minha, né, atuação. Se for na saúde, então, a profilaxia, né, o exame de corpo de delito, enfim, o que eu preciso saber, né, que a mais, né, e se eu preciso saber algo a mais, se não pode ser com o adulto que está acompanhando, se for o conselheiro tutelar, enfim. E a mesma coisa para o caso do conselho tutelar, né. O depoimento especial, então, ele ocorre no sistema de justiça. A ideia, então, é que ele fosse realizada a entrevista por um profissional qualificado, né, nas técnicas do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, também já desenvolvido, já em cursos. Profissionais do sistema de justiça, teoricamente, deveriam ser formados, né, pelas turmas propiciadas pela parceria com o Conselho Nacional de Justiça, Unicef, Childhood Brasil. Nós temos um curso de formação para esses profissionais, né, no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, mas o que é mais importante, né, é que não basta apenas a gente ter um protocolo brasileiro, mas que a justiça, de fato, né, fizesse também a sua parte, né? Por exemplo, a antecipação de prova, né? Hoje, um caso que entra em regime, num regime, chamando aqui de regime, mas numa situação tradicional, né, até se apurar e fechar os casos, nós temos 3, 4, 5 anos, que na vida de uma criança e de um adolescente é um tempo enorme, né? Ela quer uma resposta hoje. Depois desse período, ela não quer mais falar disso, ela não quer mais lembrar que isso aconteceu, né? E isso é possível com o que está previsto nessa lei, na 13.431, com antecipação de prova. Então, a gente consegue dar celeridade, né? E o melhor dos mundos, né? Já pedindo antecipação de prova, que a gente também fizesse apenas uma escuta da criança e do adolescente, né? Então não adianta ir para a delegacia e falar, e aqui eu estou realizando escuta especializada. Não é, né? Porque a delegacia, ela, né, para o depoimento especial, nós temos 3 situações, né, que está previsto em lei, né, que é o caso de flagrante, autoria desconhecida, para isso acontecer, né? Diferente dessa modalidade, não deve acontecer, né? Então, gente, como diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes, né? E para ilustrar o que eu estou dizendo, a gente, para falar das situações de violência contra crianças e adolescentes, nós temos um material muito bacana. Para quem não conhece, eu acredito que a maioria já deve conhecer, mas o canal Futura, numa parceria com o Unicef, Childhood Brasil, construiu esse material que chama Crescer Sem Violência. A primeira série foi falando da exploração, depois do abuso, e depois o Que Corpo é Esse? Né? O Que Corpo é Esse? Ele já evoluiu. No Que Corpo é Esse? A gente tenta trabalhar, né, e eu acho que alcançamos, da ideia de autoproteção, né, e falando de educação com crianças e adolescentes, né, falando de situações de risco, e nós lançamos no começo do ano o Que Corpo é Esse online, que fala das situações de perigos, né, na própria navegação, né, na exposição do campo, quando se navega na internet, enfim, né, no sentido de ter um trabalho preventivo e separado por faixa etária, que conversar com cada um deles. Então, é um material muito bacana, chama Crescer Sem Violência. Eu gosto muito dessa série, e a gente está finalizando agora,
lança o ano que vem já sobre a primeira infância, falando também das violências contra crianças e adolescentes, né? Nessa situação da violência, né, eu estava dizendo desse período ainda, a gente acabou de lançar esse que fala da questão do abuso online, da violência digital, atenção, porque, né, nesse período de isolamento, de pandemia, né, nós sabemos que as crianças estão ficando mais tempo expostas, né, na internet, então está aí um desafio e um ponto de atenção, porque a violência, como a gente viu, ela não exige somente, né, o contato físico, ela pode se dar também de outras formas e em outros espaços. Acho que é isso. Vamos para o diálogo. Itamar, a Rutinha vai compartilhar com você algumas perguntas. A gente teve bastante participação no chat, mas o pessoal está pedindo o link do vídeo sobre depoimento especial. Acho que você poderia parar de compartilhar a sua tela agora. A gente está vendo a sua área de trabalho. E aí a gente compartilhou aqui o material, né, da nossa parceria com o Canal Futura, o Crescer Sem Violência. Alguém no chat perguntou se tinha o material do Unicef. Existe o material... Pode ir. Pode? Pessoal, peço fechar o microfone? Fechar o microfone. Itamar, a sua tela ainda está compartilhada, querido, só para te avisar, tá? Clica lá no quadradinho com a setinha para cima e ele do lado vai... direito. Isso. Isso, parar a apresentação. Então, pessoal, o material de instrução que o Itamar citou, ele está no chat, esse link do Canal Futura, que tem o material do Crescer Sem Violência. Eu também coloquei o material do Que Corpo é Esse?, que é uma série de vídeos que está no YouTube do Canal Futura, que é resultado da parceria do Unicef com a Childhood Brasil e outros parceiros que orientam muito sobre essa temática, né? A gente que é educador e muitos de vocês que são professores, profissionais de saúde e os outros atores do sistema de garantia de direitos, muitas vezes a gente tem dúvida de como abordar esse tema com crianças e adolescentes. E esse material do Que Corpo é Esse?, do Crescer Sem Violência, é um material que é bem convidativo para a gente fazer um diálogo sobre esses temas com as crianças. Itamar, se você conseguiu o link sobre a escuta especializada, puder colocar no chat, e eu vou passar a palavra para a Rutinha. Eu posso responder antes, só para... esse material, Ranieri, nós estamos fazendo uma parceria com o Unicef, e como eu disse, então nós estamos trabalhando num material que nós estamos chamando Kit Prefeitos. Então, nós vamos preparar, vai ter cards, tem toda uma estratégia para que a gente consiga fazer chegar a cada um dos municípios. E o Ranieri vai ficar, então, incumbido desses oito municípios para distribuir esse material junto com a Ruth, junto com a Helena, né, para os municípios ainda da Baixada. E a ideia é que a gente consiga finalizar todo esse trabalho até final agora de junho. Portanto, vocês vão receber todo esse fluxo, né, ele já na versão animação, mas também na versão cards, né? Então, o que nós fizemos? O nosso projeto, o nosso trabalho foi pegar o que era o fluxo lá nacional e traduzir ele para um fluxo municipal, fazendo essa interface, por exemplo, com o Estado, com a segurança pública, com o próprio Poder Judiciário, dizendo o que né, o que é o papel de cada um. Então, nós construímos uma matriz, dessa matriz a gente desceu e fez um roteiro desse fluxo. Foi um trabalho bastante árduo, né? Nós estamos há quase um ano na construção desse material, mas o resultado, eu já adianto que ficou muito bacana. Até queria passar o da educação aqui hoje, mas eu não consegui
que ele tivesse concluído, ia ficar faltando um pedacinho, e aí preferi não passar, mas a gente pode estar combinando que esse material, a ideia é que a gente consiga, então, disseminar esse material para todos os municípios, inclusive com os procedimentos, tá? Ok. Professor Itamar, muito obrigado por essa aula maravilhosa, por esses ensinamentos, por compartilhar tanto conhecimento conosco nessa tarde. Nós temos algumas perguntas, estamos com o horário um pouquinho apertado, mas nós temos 3 perguntas. A Nayene, que é de São Vicente, ela pergunta se existe algum monitoramento específico em relação à exploração sexual no Porto de Santos. Olha, eu não conheço, o que eu sei, Nayene, é que existe, né, tem o próprio Camará, que atuou muito aí na Baixada, né, e era eles fazendo o atendimento direto, mas como monitoramento, como acompanhamento destas situações e dos números de casos, eu não tenho essa informação. O que a gente tem, o que eu tenho de informação é uma parceria nossa com a Polícia Rodoviária Federal e diz respeito a transportes. E agora nós vamos começar, né, principalmente lá no estado do Paraná, fazendo acompanhamento portuário lá, e pode ser que a gente consiga, então, expandir isso para as outras áreas, né? Para as outras regiões, né? Obrigada. Professor, e também a Letícia, ela pergunta se a criança fizer a revelação espontânea, há necessidade de realizar uma escuta especializada? Olha, a escuta especializada, ela é para isso, né? Então, assim, eu não preciso ter uma sede, ter um local e chamar, isso aqui é o quarto da escuta especializada, né? O que a gente quis, na verdade, com a lei, né, quando a gente difere a escuta especializada do depoimento especial, é que o depoimento especial ele ocorre só no sistema de justiça, só no judiciário, só, né, no momento da audiência, né, e que neste momento nós vamos ter um profissional qualificado, não é qualquer um, né, não sei se vocês já assistiram uma audiência, né, uma audiência tradicional, onde o advogado, por exemplo, do suposto agressor, ele vai para cima de quem? Ele vai para cima da criança, né, desqualificando essa criança, dizendo que ela seduziu o adulto, que ela estava usando roupa curta e vai por aí afora, né, são esses absurdos. Então, assim, com essa proposta, né, a gente está garantindo a proteção da criança neste momento, e que ela tem que falar, né, numa sala, numa audiência, né, mas ela vai estar no espaço separado dos adultos. Já a escuta especializada, se eu estiver na educação ou se eu estiver na saúde, né, qual é o espaço que eu tenho para realizar isso? Eu vou escutar essa criança na sala, na frente de todos os outros alunos? Eu vou escutar essa criança na frente dos outros professores ou dos outros profissionais da escola? Né? É disso que a gente está falando. Então, o que é necessário, né? Assim, tem um caminho básico, né, que nós trazemos também nesse vídeo, em parceria com o Unicef, que é, né, olha, mantenha-se tranquilo, né, busque um lugar adequado para escutar essa criança, não interrompa o relato, até porque você pode contaminar a fala da criança, né? Por exemplo, nós estamos dizendo o seguinte, né, não é papel, né, do educador, não é papel do conselheiro tutelar investigar o fato ocorrido, né? Eles não é local de produção de prova, a escola não é local de produção de prova, né? Na suspeita, né, de uma violência, né, ou constatação de que uma violência está acontecendo contra a criança, precisa ser feita a denúncia. Então, assim, se esse professor, né, foi a pessoa de confiança, que essa criança optou por revelar, né, qual é o protocolo mínimo, o que eu preciso garantir? Eu preciso garantir, né, até porque existe também o segredo de justiça.
né, que é diferente do sigilo de justiça, mas o segredo de justiça, quem tem acesso são só as partes, né? Então eu vou fazer um relato, né, sem colocar as minhas impressões, né? Olha, me disse isso, e esse material é o material que vai para o Conselho Tutelar, é o material que vai seguir no processo até chegar o momento de investigar. Mas quem investiga vai ser, né, a segurança pública, e aí ele tem formas de investigar, né, não necessariamente com a criança. Aliás, para o boletim de ocorrência, a criança nem precisa estar presente para fazer esse boletim de ocorrência, né? Se não for um caso de flagrante, se não for um caso de autoria desconhecida, ela nem precisa estar presente. O adulto pode informar, esse adulto pode ser o Conselho Tutelar, pode ser o outro adulto que está acompanhando a criança. Então, nós vamos criando, né, e por isso eu acho que esse trabalho junto com o Unicef vai ser bastante importante, né, porque, de fato, né, a gente precisa, a gente não pode deixar essa lacuna, né, porque senão as pessoas vão tem que criar uma sala para a escuta especializada. E aí a escuta especializada, nós vamos filmar a escuta especializada. A gente já teve até posto de saúde que estava colocando câmera para, né, e não é isso. Né? Não é isso que a gente está falando, né? A situação é exatamente outra, né? Para não constranger, e de fato, né, qual que é o meu trabalho, né? Veja só, a educação, a saúde, o Conselho Tutelar, eles são parte dessa rede de proteção, eles são a rede de proteção. Então, como é que eu vou atender essa criança, como é que eu protejo a criança nesse momento em que ela faz a revelação? Né, para que seja encaminhada. Agora, quem vai investigar é a polícia, quem vai investigar é o sistema de justiça. Né? Por isso que eu falei antecipação de prova, etc. Isso é muito importante porque dá celeridade, né? E você resolve, né? E aplica uma medida protetiva à criança ou adolescente, né? Se for necessário, né? Então é disso que a gente está falando. Ok, professora, obrigada. Gente, só um aviso rápido. Assinem a lista de presença, porque o material vai seguir no e-mail que está na lista, que vocês estão deixando na lista, tá? E o voucher também, então nós precisamos que vocês assinem a lista para a gente poder enviar esse material. E agora, o município que assinar a lista de presença vai ser o primeiro a ganhar o kit, não é, Ruth? Vai, isso mesmo. Gente, e a última pergunta, porque o nosso tempo acabou, é da Adriana Zacarias. Ela pergunta se o professor deve comunicar a quem denuncia. Tipo... Olha como o trabalho que vocês estão fazendo, ele é super importante, né? Ruth, Helena, Ranieri, né? Esse grupo ainda. Por quê? Olha só, né, quando você estabelece, né, vamos implementar essa lei no município, né, você está estabelecendo o fluxo, né, então, assim, nada disso vai escapar. Né? Então, você vai ter tudo isso contemplado. Então, e o professor, ele não seja o agente, né? Seja qualquer cidadão adulto, né? Não é uma opção dele se denuncia ou se ele não denuncia. Ele tem que fazê-lo, né? Quando ele recebe essa denúncia. Mas pode ser, eu não acredito. Bom, nas questões, né, de violência sexual, a gente sabe que é muito difícil uma criança ou adolescente estar inventando, né? Isso a literatura aí, né, a pesquisa já nos traz isso. Mas, mesmo que eu tenha dúvida, não sou eu que vou investigar, não me cabe investigar, né? Se o relato foi feito, eu vou fazer essa denúncia. Bom, mas com os atendimentos que nós temos, isso vai ser possível? Vai, né? Se você fizer o trabalho de casa, né? E qual é o trabalho de casa, né? De fato, pensar no procedimento, né? Como é que eu converso com essa criança, como é que eu vou encaminhar essa denúncia. Veja só, a gente está com uma experiência lá no município de Vitória da Conquista. Nesse município de Vitória da Conquista, eles elegeram, né, entre outras situações, né, a escola, por exemplo, eles criaram um serviço específico dentro da Secretaria
Municipal de Educação para receber as denúncias. Então, não é mais a escola, né? Tem uma central de denúncias e esses profissionais da secretaria que fazem esse encaminhamento, né? Mesmo antes disso, né, já com a lei, quer dizer, já não era o nome do professor, né, que tinha que ir para aquele relatório, né, mas é o gestor da escola que faz esse encaminhamento. Então, eu estou chamando de protocolo e fluxo, né, são esses pactos municipais que precisam ser celebrados, acordados, né, de quem encaminha, como encaminha e quais são as situações que se encaminha. Né? É nesse sentido, quer dizer, e a lei ela é um baita gancho, né, para a gente discutir isso, porque não fica mais na minha vontade, né? Se eu tenho um protocolo, se eu tenho um fluxo a seguir, cara, eu vou ter que fazer o meu pedaço, né? O Conselho Tutelar tem que fazer o pedaço dele, a escola tem que fazer o pedaço dele, até a justiça, a gente tem que chegar até na justiça e todo mundo fazendo a sua parte. O legal disso é que se todos fizerem a sua parte, nós vamos, ao final, ter uma criança protegida. Se quebrar esse ciclo, né, se a gente não agir de forma integrada, aí a criança não vai ser protegida. É por isso, Itamar, que a gente diz no Crescer com Proteção que a proteção de crianças e adolescentes está às nossas mãos. Então, é responsabilidade de cada um que está aqui, que esteve com a gente na tarde de hoje, de cada um que representa aqui uma rede municipal de educação, de assistência social, de saúde, a cada conselheiro tutelar, a cada conselheiro de direito, professor, professora, profissionais de outras áreas que estão com a gente hoje, que nós somos responsáveis, né, pela proteção de crianças e adolescentes. Eu gostaria muito, Itamar, de agradecer a sua presença. Para nós do Unicef é uma honra poder contar com a sua presença nesse tempo que foi curto aqui hoje. O tempo sempre é curto, mas a discussão não acaba, né? E ela nem começou aqui. A gente segue, Itamar, com um desafio na segunda fase do Crescer com Proteção, a implementação dos comitês de gestão local da Lei 13.431. Nós já passamos, após o mapeamento do sistema de garantia de direito dos 8 municípios, pelo desenho e redesenho dos fluxos de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência, né, ou vítimas de violência, e a gente vem discutindo, a gente quer chamar os atores da segurança pública e do judiciário para falar sobre depoimento especial e escuta especializada, né, para a gente partir desse princípio de como isso é feito para não revitimizar nossas crianças e adolescentes. Uma informação importante, Itamar, o número de estupro de vulnerável nesses 8 municípios é bastante preocupante para nós do Unicef, né? E foi um dado que trouxe um alarme, né, um sinal vermelho para esses 8 municípios, porque desconheciam esse dado. Então a gente está perseguindo e nos próximos 6 meses trabalharemos aí com agenda pública e parceiros intensamente na efetivação de mais esse pedacinho da implementação da 13.431, que é a lei que você ajudou a criar e do qual nós somos muito agradecidos. Muito obrigado, Itamar. Olha, eu que agradeço. Vamos fazer dessa criança que teve coragem de falar, que ela tenha uma experiência positiva, né, e que seja cuidada pela rede, né, e se serve de estímulo para vocês, quando você olhar a resolução 299, lá do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza o judiciário, ele está dizendo o seguinte, né, além tem um artigo dessa resolução que diz que o judiciário também vai fazer um mapeamento dos municípios, né, para ver o estado da concentração dos serviços, ou seja, a possibilidade de criação de centros de atendimento integrado. Ou seja, imaginou a criança não tendo que fazer a Via Cruz, sendo atendida num único local e tendo o seu caso resolvido, sendo protegida, já saindo com todos os encaminhamentos? Melhor dos mundos, né? Mas obrigado, eu agradeço a Agenda Pública, Unicef, MPT, por essa oportunidade, espero que tenha dado conta. A gente está numa semana aí bastante atropelada, corrida, mas estamos juntos, será um prazer aí voltar, se quiserem a gente falar só da lei, tem muito material, eu fiz só uma introdução, né? Muito obrigado e forte abraço. Já aceitamos o convite. Já aceitamos e já se sinta convidado. Helena,
Eu encerro por aqui a minha fala, Helena, e deixo para você concluir esse momento de diálogo. Obrigada, Ranieri, por conduzir essa mesa pelo Unicef. Obrigada, Itamar, também. É uma honra para nós, da Agenda Pública, que a gente está atuando para fortalecer as políticas públicas, em especial das crianças e adolescentes. E eu lembrei muito daquele provérbio que fala que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Eu, como mãe, escuto isso muito, e eu diria que é preciso de uma sociedade inteira para proteger nossas crianças e adolescentes. E é com esse entusiasmo que você passou para a gente, que a gente está aqui junto com você nessa, e conte com a gente também. Já estamos planejando já a websérie com você, não é nem mais um outro webinar, já é uma websérie. E agradeço também aos nossos 8 municípios e mais representantes de outras cidades aqui do nosso país, porque esse é um tema muito caro para a gente, muito especial, e é de nossa responsabilidade, né? Não é nem algo que a gente pode se eximir, a gente tem que se responsabilizar por tudo que está à nossa volta aqui na nossa sociedade. Agradeço muitíssimo novamente a todos os participantes, as perguntas, ao Itamar, que é referência, uma liderança para a gente nessa temática, e ao Ranieri por ter conduzido tudo isso com a maravilhosidade toda que ele traz para a gente. Ruth, quer fazer alguma palavra? Eu só agradecer, realmente, agradecer a presença de todos. Teve uma adesão bem grande de pessoas, e a gente está muito feliz de poder compartilhar todo esse conhecimento do Itamar com todos vocês. A Agenda Pública está à disposição. As dúvidas vocês podem mandar por e-mail também, então fiquem à vontade, o material vai seguir por e-mail, e assinem a lista de presença para a gente poder se comunicar melhor. Tá? Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Isso mesmo, assinem a lista de presença, tá aí no link, a gente manda mais uma vez, e agradecemos, encerramos o vídeo de hoje, que foi gravado, e a gente vai disponibilizar assim que possível. Obrigada, Itamar, obrigado, Rani, obrigada a todos. Tchau, Obrigada a todos, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão, Itamar. Tchau. Obrigada.